Os cães da área contaminada em torno da usina nuclear de Chernobyl agora são geneticamente diferentes de todos os outros cães do mundo. Não é brincadeira, você pode descobrir tudo sobre esses cães nucleares neste vídeo, portanto, fique atento até o final e se você gostar... Então, fico feliz com um agrado, um joinha e um comentário, pois assim conseguimos fazer com que o algoritmo do YouTube mostre este vídeo para ainda mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, e sejam muito bem-vindos. Em 26 de abril de 1986. Mudou a vida de muitas pessoas. Após um desastre nuclear, mais de 120 mil pessoas foram evacuadas da área ao redor da usina nuclear de Chernobyl e da cidade vizinha de Pripyat. As consequências também foram sentidas no resto da Europa. Sei que tenho muitos espectadores mais velhos aqui, por isso gostaria de saber quantos de vocês testemunharam isso naquela época e, acima de tudo, você não tinha permissão para sair de casa por um tempo? Você não podia sair por um tempo? Comer vegetais era considerado perigoso? Conte-me suas experiências pessoais nos comentários. Se você estava no mundo naquela época, estou realmente interessado. Um aspecto que quase ninguém tem em seu radar. As milhares de pessoas que foram evacuadas naquela época, naturalmente também tinham muitos cães. E uma grande parte desses cães foi deixada lá às pressas e em necessidade na época. Agora, você poderia supor que esses cães de estimação abandonados não teriam durado muito tempo nas proximidades de uma usina nuclear danificada com imensa exposição à radiação. Surpreendentemente, muitos sobreviveram, se reproduziram e hoje existe uma população relativamente grande de cães na região de Chernobyl. E eles estão tão bem, parecem brilhar. Ok, a piada foi maldosa. Esses cães são muito misteriosos, pois, embora seja muito provável que sejam animais de estimação dos evacuados, há pessoas que acham isso improvável. Pois as forças soviéticas realmente exterminaram todos os animais de estimação deixados para trás nos primeiros dias após a catástrofe nuclear, para evitar que escapassem da usina nuclear e espalhassem a contaminação radioativa. De onde quer que venham, os cães estão agora lá e, para os cientistas, é naturalmente extremamente interessante observar mais de perto esses cães de Chernobyl. Como eles conseguem desafiar a exposição à radiação ainda alta? O que mudou em seus corpos como resultado disso é exatamente isso que sabemos agora, graças a um novo estudo, e os resultados são realmente espetaculares. A população canina de lá é geneticamente diferente de todos os outros cães do mundo. Parece quase o enredo de uma série de terror apocalíptico. Cães nuclearmente expostos alteram seu material genético e, em seguida, dominam o mundo. Provavelmente não será tão drástico, mas os resultados da pesquisa ainda são impactantes. Mas os resultados da pesquisa são, no entanto, bastante surpreendentes. Os pesquisadores passaram 2 anos coletando amostras de DNA dos animais abandonados e conseguiram examinar um total de 302 cães que viviam dentro da própria usina e a uma distância de 15 a 45 quilômetros do local do desastre. O fato de realmente existirem famílias de cães que vivem em edifícios de usina, eu acho super fascinante. Assim pensa também a geneticista Alon Strander, que diz: a coisa mais notável sobre o estudo é que podemos identificar populações de cães que vivem à sombra do reator e podemos identificar esses cães por seu perfil de DNA. A ideia de famílias vivendo perto de barras de combustível irradiado é incrível e demonstra a resiliência dos cães como espécie. No total, a nova investigação revelou que esta população possui 15 estruturas familiares complexas que são únicas em comparação com outros cães. Isso significa que os cães de Chernobyl podem ser claramente identificados por seu DNA e diferenciados de outras populações de cães e, de acordo com os pesquisadores, isso se deve à radiação ionizante à qual esses cães foram expostos por gerações. No acidente de 1986, o isótopo radioativo mortal Césio-137 foi liberado em concentrações imensas nas proximidades da usina, portanto, não é de surpreender que isso tenha afetado os cães ao longo das gerações. Mas como a radiação pode realmente alterar o DNA? Se a radiação atuar diretamente no DNA, ela pode alterar a estrutura da dupla hélice do DNA, quebrando as ligações entre os nucleotídeos que compõem o DNA. Se a radiação agir sobre os cromossomos contidos no DNA, isso pode até levar a quebras de cromossomos. E a radiação aumenta a taxa geral de mutação.
As mutações são alterações na sequência de DNA que compõem o material genético de um organismo. Quando uma mutação ocorre em um gene, ela pode levar a uma síntese de proteína alterada, o que, por sua vez, pode levar a mudanças na função e nas características do organismo. As mutações não precisam ser sempre algo ruim. Na verdade, elas desempenham um grande papel na biologia evolutiva. Vocês devem sempre pensar nisso quando tomam um delicioso e saudável copo de leite. Aliás, este vídeo não é patrocinado pela indústria do leite, infelizmente. A tolerância à lactose é uma mutação genética. Nossos ancestrais eram todos lacto-intolerantes. Apenas uma mutação permitiu que nossos antepassados digerissem o açúcar do leite, o que, na época, representou uma enorme vantagem de sobrevivência, pois garantiu a sobrevivência através de uma oferta alimentar ampliada, e por isso a tolerância à lactose se estabeleceu evolutivamente de forma bastante eficaz. Quais mutações os cães de Chernobyl podem ter desenvolvido, e se também há algumas vantajosas, devem ser esclarecidas por meio de novos testes. É claro apenas que a taxa de mutação deve estar bastante aumentada devido à exposição à radiação e que o sucesso dessa população de cães pelo menos indica que eles se adaptaram às condições por meio de mutações. Como já disse o Dr. Ian Malcolm no Parque dos Dinossauros, a vida encontra um caminho. Quero enfatizar novamente que mutações e a evolução, de maneira geral, não seguem um plano. Lembro-me de como minha professora de biologia, a senhora Hoffmans, sempre me ensinava isso naquela época. Minhas notas ainda eram ruins. Muitos cães de Chernobyl certamente morreram cedo e de forma agonizante devido a mutações ruins, e justamente por terem morrido, não puderam se reproduzir e passar adiante as mutações ruins. Os cães que estavam particularmente bem adaptados à exposição à radiação, seja por meio de mutações favoráveis, ou simplesmente por uma melhor condição física, conseguiram se reproduzir e assim, ao longo das gerações, surgiu uma população de cães atômicos especialmente resistentes à radiação. Assim como as girafas não desenvolveram pescoços longos porque achavam prático alcançar as folhas, mas sim porque as girafas ancestrais com pescoços um pouco mais longos tinham acesso a mais alimento e, portanto, podiam se dedicar a coisas mais agradáveis, como a reprodução. A senhora Hoffman certamente me daria uma nota 4 por este vídeo. Que mutação poderia ajudar os cães? Por exemplo, os pesquisadores acreditam que eles podem ter experimentado mudanças genéticas que melhoraram sua capacidade de reparar danos ao DNA, o que é um fator muito importante para lidar com os danos causados pela radiação. E essa pesquisa também pode ser importante para pessoas que vivem em áreas com alta exposição à radiação ou em viagens espaciais, pois a exposição à radiação no espaço também é muito alta. Elaine Ostrander diz: podemos aprender muito com esses animais. Esta é uma oportunidade única de ver o que acontece quando gerações de grandes mamíferos vivem em um ambiente hostil. Tudo isso é também super interessante em relação a uma teoria científica chamada hormese por radiação, segundo a qual uma baixa exposição à radiação pode até ser benéfica para a saúde. Baixas doses de radiação ionizante abaixo do limite para danos agudos podem estimular o sistema imunológico e melhorar os processos de reparo do DNA. Alguns estudos demonstraram que baixas doses de radiação podem reduzir o risco de certos tipos de câncer e ter efeitos positivos sobre o sistema imunológico e o metabolismo. Em outro estudo com cães, descobriu-se que a expectativa de vida dos cães aumenta significativamente se eles forem expostos a baixas doses de radiação ao longo de suas vidas. Eu sei, isso soa incrível e contradiz praticamente tudo o que se ouve por aí, mas a base de estudos é relativamente clara. Eu coloquei muitas fontes sobre hormese de radiação nos links abaixo, para não receber um ataque nas redes sociais. Claro que não só a indústria do leite não patrocinou este vídeo, mas também a indústria nuclear não me paga um centavo. Infelizmente. Algum lobby precisa me pagar dinheiro agora, droga. Os cães sobrevivem lá, então, e possivelmente graças a mutações genéticas vantajosas e até mesmo a leves efeitos positivos da hormese de radiação. Isso não significa, é claro, que os cães lá estejam bem, principalmente desde que a guerra na Ucrânia começou, quase não há mais turistas em Chernobyl. Isso mesmo, é possível reservar passeios para lá. Menos turistas significa menos comida, já que menos alimento é trazido para os cães no local. A equipe de pesquisadores que realizou o estudo de DNA com os cães está, portanto, colaborando com os Clean Futures Dogs, que tenta ajudar os cães de Chernobyl com doações.
O link para os Clean Futures Dogs também está disponível abaixo na descrição do vídeo. Vamos abordar um tema muito semelhante. Vamos passar para um tópico muito semelhante. A outra criatura que se desenvolve em Chernobyl, um fungo preto que se alimenta da radiação. A NASA já está planejando usar esse fungo para viagens espaciais. Eu não enlouqueci, isso é realmente verdade. E tudo sobre esse cogumelo atômico vocês vão descobrir no vídeo exibido. Não deixem de conferir. Se vocês querem apoiar meu trabalho, então aproveitem para comprar meteoritos e as camisetas dos vídeos na loja do espaço. Agora vou para o meu reator e vou aproveitar a minha dose de radiação celular rejuvenescente diária. Nos vemos no próximo vídeo. Tudo de bom, pessoal!